Mas eu queria fazer uma pergunta para você do seguinte. A gente falou aqui de muita perda e tal. Para você, o quanto isso é importante em cripto? Muita gente fala assim, primeiro tu tem que perder para depois tu ganhar. Não foi o que aconteceu comigo. Eu não perdi. Quando eu entrei a primeira vez, eu entrei na metade de 17, eu entrei num bom momento, e eu coloquei uma grana lá e aquilo andou muito. Então, apesar do drawdown de 2018, no final de 17, eu tirei todo o meu risco e mais dinheiro, porque eu ia fazer a minha cidadania italiana em março do ano seguinte, março de 18. Ah, tá. Então, eu tirei todo o risco e grana ainda. Então, eu não perdi no primeiro ciclo. Agora, eu acho que eu não sou a regra. Eu tive sorte, entrei num momento bom, saí, vendi, porque o meu pai me falou pra vender, e eu não queria vender. Meu pai falou, tira o que tu botou e tira um pouco mais pra Ele foi coerente. porque tu vai gastar com a viagem, com o processo de cidadania. Tira o risco pra tu ficar de boa. Eu só saí por causa disso. Uhum. Eu só não perdi no primeiro ciclo por causa disso. Então foi pura sorte. Então, por sorte, eu não perdi. Então tu não tem que perder pra tu ganhar depois. É a minha opinião. Mas a maioria das pessoas é o que acontece. A maioria perde e nunca ganha. Na verdade, a maioria perde e nunca ganha. E aí existem aquelas pessoas que eu acho que são as que precisam ser respeitadas, que são as que eventualmente perdem, se mantêm ali, estudam o mercado e aí entendem mais ou menos como o mercado funciona, e esses caras recuperam o que perderam e aí ainda conseguem ganhar mais dinheiro. Mas é o percentual pequeno da Os que maioria se perde. educam, né? A galera que investe em educação, o cara que não é preguiçoso, que não vai lá assistir um vídeo pra ouvir qual que é o token que eu gosto. Mas a maioria é preguiçoso. A maioria é preguiçoso. Porque quando eu vou jogar beach tênis lá, os caras sempre perguntam assim, Augusto, agora é hora de investir em Bitcoin? Tipo, só que o cara já tá, eu tô 3 anos jogando ali, o cara já me perguntou isso todas as vezes. Ou seja, o cara, claro, ele fala assim, cara, eu não consigo ganhar dinheiro. Aí eu falo, sim, mas tu tenta aprender a vender na hora certa, tentar, né, pelo menos, sabe o que é gerenciamento de risco? O cara não sabe nada. Ele só quer saber se eu vou lá jogar e falo pra ele, agora tá na hora de vender, tá na hora de comprar. Exato. Só que assim, quando eu saio, eu falo, a minha opinião tá lá no vídeo. Tu acha que ele vai lá ver? Ele não vai ver. Não vai. Não vai. É isso que as pessoas não entendem, né? O mercado cripto, ele não é o mais fácil. Não é. Difícil de todos. Ele é piloto de Fórmula 1. Tem que se tornar um piloto de Fórmula 1. Total. Da volatilidade. Galera acha que é fácil ganhar dinheiro, não é. Não é. E o mais difícil, eu acho que é tomar a decisão de sair ou comprar, né? Eu acho essa decisão muito difícil. E eu tenho uma dificuldade de vender. Comprar pra mim é fácil. Eu tenho fácil. Eu tenho dificuldade tanto de comprar quanto de comprar, não. De comprar quando tá muito na depressão, eu comprei. Tanto que eu comprei 3 vezes, cara, nesses últimos 2 meses. Comprei 3 vezes 78. E eu tinha ali 78, eu não peguei a 74, não peguei a 76. Pô, o cara falou assim, pô, Augusto, mas tu errou na projeção. Porque tu falou que ia cair no máximo até 76 e caiu até 74. Vai tomar no cu, né? Caiu por 10 minutos 74. O cara quer assim, ó. O cara quer que eu controle os mercados. Não, vai só até 74. É igual a história do 12, né? Do 12 mil. Que o Augusto foi muito criticado. Sim. Ele falou que a 12 foi a 15.400. Mas foi a 12 quando tava 57 mil e ninguém acreditava que a perto de 12, perto de 15, né? Exato. Ninguém. Exato. Então não foi a 12, mas foi em 15.400. Pô, tá bom, cara. Mas essa galera do 12K, só pra deixar claro, não é a mesma galera que viu esse vídeo do 52 porque naquela época eu puxei o seguinte, falei que ia ser bear market, eu acreditava, né? Falei assim, estou saindo todas as altcoins e vou puxar como referencial a última grande queda do Bitcoin nos ciclos anteriores. Tá. Aí uma era 92% de queda lá de 2013, aí depois a de 88%, e depois de 82%. Isso. E aí eu falei assim, bom, se cair nesse ritmo, eu vou colocar 80%. Puxei lá de 52% para 80%, deu 15%. Aí o que aconteceu? Quando caiu para 15%, o pessoal falou, pô, obrigado, não sei o quê. Só que daí, tu criar conteúdo todos os dias, surgem novas pessoas. O pessoal ficou com raiva porque ali, início de 2023, no primeiro semestre, eu errei na seguinte projeção. Eu achava que o mercado ia sair de 15 e ia voltar para 30. Tá. E potencialmente ele poderia fazer um fundo um pouquinho mais baixo do que os 15 e poderia testar os 12, porque os 12 mil dólares, ele era o único topo que nunca tinha sido testado como suporte. Uhum. Então, essa galera do segundo ali semestre, do primeiro semestre de 2023, essa galera que entrou mais tarde, viu eu errar, né? Uhum. Errar que não foi para 12, e falou, eu deixei de comprar porque tu falava que ia 12. Não, eu falava,
Não, tem uma probabilidade muito grande de chegar a 12, mas ele não chegou a 12. Ele foi e começou a ir pra... Depois voltou mais uma vez pra 15 só. E ele fez fundo duplo em 15 e começou a subir. E aí teve muita gente que... Muita gente não, 2, 3 que fazem muito barulho. que vão lá, pega aquele monte de botzinho de hate. Tem um cara que me odeia há 6 anos, que é esse maluco aí. Acho que é um tal de Igor ou Yuri lá da Austrália. Até eu sei o nome do maluco. O cara pegou bot, velho, e começou assim a... Como é que eu sei que é bot? Porque ele mantém a mesma crítica com nomes de pessoas diferentes. Tá. Então são vários fakes falando a mesma coisa. Falando exatamente a mesma coisa, a mesma história. Então é um cara insatisfeito que tá sempre na internet ali, que daí o cara já deve trabalhar com, sei lá, com programação, né? Geralmente os caras ficam no computador, aí o cara fica lá fazendo um barulho, um auê, sabe? E o cara tá, velho, ele desperdiça tempo da vida dele tentando queimar um cara que gera resultado. Porque se eu não gerasse resultado, não ia ter tanto seguidor Sim. por tanto tempo. Sim. Entendeu? Não ia ter uma comunidade gigantesca há muitos anos. Eu não entendo o cara ir pra internet pra Então, assim, destilar ódio contra o outro, sabe? e aí o que dá uma... que o cara fica tipo assim, eu fico puto, porque hoje no Twitter, cara, eu só posto uma análise. Já vem tipo 4, 5 pelego ali de novo, botzinho ou anônimo. Só enchendo o saco com coisa de 6 anos atrás, 5 anos atrás. Aí no Instagram, pô, você errou, você é um merda, porque você errou que ia cair só até 76, caiu 74, eu me assustei, vendi em 74, e aí de tarde começou a subir, e agora eu tenho que pagar 85, por tua culpa. Tipo, o cara faz isso. Cara. Porque eles tentam marcar Então, é preço. por isso que eu fiz aquela pergunta pra ele. É foda. Se é preciso perder antes. Porque eu acho que pro cara ser educado em cripto, Mas esse No cara. meu caso, é eu um ganhei, mercado depois eu perdi 4 anos depois. cara, é impressionante. Mas esse, Tipo ca- assim, mas esse cara que ele tá falando, que é o cara que responsabiliza ele porque não Ah. chegou lá e agora ele tá tendo que comprar. Esse cara, eu não quero esse cara. Eu também não. Sinceramente, eu não quero mais. não, ninguém quer. Eu Porque queria, na verdade... Ninguém quer. Pô, imagina Porque, falar, eu pô, quero, eu esse, quero. olha, Não, esse eu quero. Não, é porque o cara é uma criança, né, velho? É. O cara que te fala assim, porra. O cara terceiriza tudo, cara. Por exemplo, eu não esperava queda agora. Eu não esperava queda. Eu achei que a gente já tá andando e que a queda ia vir em abril, maio, como costuma ser. E teve gente que apareceu, porra, tu errou, não sei o quê. Bicho, eu nunca garanti que ia acontecer o que eu achava que ia acontecer. Era só achismo. Exatamente. Eu não fiz nada, eu não vendi, mas esse cara ele vendeu. Aí quando ele vendeu, voltou a subir. Aham. Aí ele fica puto 2 vezes. Esse cara, bicho, eu não sei quem é que pode ajudar esse cara. E tem um Eu detalhe, não sei quem pode ajudar esse cara. comprou Bitcoin em janeiro, vamos dizer, em 85, 90 mil, o preço tá aí de novo já, 90 mil. É. Exato. Tipo, se ele dormisse, ficasse 3 meses quieto, ele não ia ver nada de queda no portfólio. Sabe o que é isso, velho? Eu sempre uso A pressa. eu sempre uso o exemplo da fila. Quando tu tá numa fila pra ir A aqui fila pra... de boquetes. Lá do Twitter. No trânsito, né? que Não, você não, fala. não. Quando tu tá na Não, mas tem fila... a fila de boquetes na também. fila- A fila de boquetes acontece toda vez que alguém vem me culpar. Ah. Eu falo, ó, quer reclamar? Pega a senha e vai pra fila e depois vem me mamar. Porque eu não sou pai de ninguém, cara. É. Eu transei, sei lá, com 2 mulheres na minha vida só. Você pai de marmanjo, tomar no cu, rapaz. Não, cara, A fila de boquetes é top. qual que é a história da fila de carro? A fila de carro. Sabe quando tu tá parado na fila, tá tudo parado. Tu tá na fila da esquerda e a da direita andando. É. Aí tu vai lá e fala assim, eu vou trocar de fila. Aí tu troca de fila. Isso. Aí a fila da direita para e a da esquerda anda. Nossa, É. aqui em Floripa acontece direto Então, essa porra. Esse é o cara que toma decisão apoiado no que a gente acha no YouTube. Esse cara, infelizmente ele vai demorar muito mais tempo pra chegar lá, ou talvez ele nem chegue. Como é que tu educa esse cara, velho? É porque esse tipo de situação é muito mais sobre comportamento, e aí eu não tenho competência pra Na verdade, transformar a o cara na riqueza- maneira como ele se comporta, Então, sacou? A Não tem riqueza, essa- a riqueza provém não só da capacidade de tu conhecer ali o que tu tá investindo, mas provém, 90% é o comportamento. É quais emoções que tu sente quando o preço tá em determinado nível e o que tu tá, tipo assim, determinado a comprar e o que tu tá determinado a esperar. Porque tem muita gente que não espera.
Nada. Tipo, o cara compra então, hoje e quer vender amanhã. É um problema de comportamento. Eu tinha um ex-chefe que ele falava assim, João, as pessoas são contratadas por competência e demitidas por comportamento. Exatamente. E no mundo dos investimentos é a mesma coisa. Putz, O cara quebra por conta da maneira como ele se comporta. Ele se comporta... Ele tá sempre correndo atrás do rabo. E aí o cara quebra. O cara fala assim, eu vou comprar Bitcoin batendo máxima histórica, digamos que bateu 110. O FOMO bate lá em cima, o cara vai lá e compra. Aí ele corrige pra... Porque é assim, né? Ele não faz assim, né? Ele faz assim, assim, assim. Então ele subiu pra 110, o cara entrou, caiu pra 100, o cara vende. Aí subiu pra 115, o cara compra e caiu pra 102 e o cara vende. O cara tá sempre correndo atrás do rabo e esse cara quebra. Infelizmente, parece bobagem, mas a maioria das pessoas se comporta assim. A maioria das pessoas não tem coragem de comprar quando tá todo mundo vendendo. E aí eu me coloco aqui, eu tenho dificuldade de vender quando tá todo mundo comprando. Eu fico ganancioso. Mas é porque, sabe por que tu fica ganancioso? Porque tu passou a mesma coisa que eu passei. A gente, quando não segurava as altcoins, por exemplo, a gente se fudia da oportunidade perdida. Então, por exemplo, a gente comprou Ethereum a $300 e a gente estava vendendo a 2.000, só que o Ethereum foi para 5.000. Exato. Então a gente tem isso na memória como um trauma. Total. Tipo assim, eu não vou sair vendendo a qualquer momento. Só que às vezes leva 3 dias e 3 dias cai muito. Total. E tu fica preso. É a história da SNX, assim como aconteceu com a SNX em proporções menores, aconteceu com o Link. Eu entrei a 40 centavos, saía a 4 e saía a 8, e foi a 50. Aconteceu com o Engine, eu entrei a 3, saía a 20 centavos, foi a 3,50. Então eu saí cedo várias vezes, então tu fica nessa, é realmente um trauma. Tu fala assim, porra, não, andou bem, mas eu vou segurar mais. Vou segurar mais. Talvez o ideal seja tu não fazer nenhuma coisa nem outra, tu ir vendendo aos poucos enquanto sobe, vai fazer um preço médio de saída. E agora, depois dessa queda, qual o seu sentimento? Tipo assim, se seu portfólio voltar para o time high, você já vai ficar pesando para... Vai depender do tempo. Você acredita que vai voltar para o time high? Acho que vai. Porque eu espero que sim. Seu portfólio tem muita cripto também que não tem muita loucura, né? Não tem muita loucura, né? Não, eu tenho hoje Bitcoin e Ether é mais ou menos uns 85% do portfólio, e os outros 15, cara, são ativos, assim, eu diria que dos outros 15, 10 são 10 ativos com 1%, e os outros 5% são umas tranqueiras ali que eu acho que tem uma simetria muito grande, ou vai virar pó, ou vai andar muito. Por exemplo, eu gosto muito eu acho que tem potencial o ecossistema da Base, então eu tenho uma posição nas principais financeiras da Base, eu tenho uma exposição ao ecossistema de DeFi de Solana também, eu tenho um pouco de exposição a Runas ainda. Então eu tenho um pouquinho, um percentual pequeno e um monte de tranqueira, assim, de coisas que podem virar pó. Mas eu diria que 95% está em ativos bem fundamentados. E eu acho que em algum momento do ciclo a gente vai ver o dinheiro ir para ativos de valor. Por isso que eu estou confiante que sim, vai voltar à máxima histórica.